Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia, pois está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crer possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis que aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, queridas filhas, nós estamos dando continuidade ainda ao capítulo 6 do Evangelho de São João. Porém, é necessário nós entendermos toda a pedagogia que nós vamos lembrar que nós estamos sempre falando a partir do milagre dos 5 pães e 2 peixes. Nós estamos ainda falando de um alimento, nós ainda estamos falando de saciar a fome. Jesus pega essa pedagogia para tentar nos atrair e mostrar a diferença do alimento que os pais dos antigos tiveram para o alimento que Jesus é. Aqui tem uma diferença do qual nós precisamos entender. Lá no Antigo Testamento, aquele alimento, sim, era um alimento que somente sustentava o corpo para caminhar no deserto, para adentrar o deserto. Adentro precisava ser alimentado, e assim o maná que desce do céu. Isso nós já estamos falando do segundo domingo do pão da vida. E hoje nós já entramos no terceiro domingo, ainda com a mesma pedagogia. Porém, Jesus hoje já se faz, ele mostra: sou eu, o alimento verdadeiro sou eu. Mas para nós entendermos essa pedagogia do alimento verdadeiro, nós vamos entender aqui a primeira leitura, que é muito interessante, quando vai nos falar lá do livro dos Reis, de Elias que entrou o deserto adentro e, caminhando dia e noite, sentou-se finalmente debaixo de um grande jurípero e pediu a morte.
ele pediu a morte. Eu não sei, amados irmãos, você diante do seu problema, ou diante de uma situação, se você já pediu para morrer. Aqui demonstra que o profeta estava depressivo. Aqui é um sinal de depressão. O profeta deitou-se debaixo de uma árvore e não queria mais viver, já estava cansado, estava desistindo. Quantas vezes, amados, esse gosto diante dos desafios da nossa vida, diante das nossas frustrações, diante daquilo que não deu certo, busquei tentar fazer o melhor, mas não deu certo, e nós vamos nos dependurando num sentimento de que para mim nada dá certo. Já ouviu alguém dizer isso? Para mim nada dá certo, só dá certo para fulano, para ciclano. E aí nós caímos no grande erro de começar a olhar a vida do outro e dizer, mas fulano dá certo, fulano é um sucesso, fulano isso é bom, olha só, olha a família de ciclano, meus filhos têm esse defeito, têm aquele defeito, mas os filhos de fulano é isso, é aquilo. A nossa tendência de nos colocarmos debaixo do jurípero é grande, e pedir a morte diante das diversas situações, das mais difíceis que nós nos encontramos. Mas Deus não podia deixar o profeta fazer isto. Deus abriu os olhos. Faz isso, profeta, abre os olhos, levanta a cabeça e come. Levanta e come. E Deus deu pão para o profeta, deu água para o profeta, e Deus disse: levanta, não se entrega. Mas o profeta, diz aqui o texto, o profeta comeu e voltou a desejar a morte. Tanta decepção, é decepção com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, decepção no casamento, decepção com o seu padre. São tantas decepções que vamos alvejados de decepções, parece que nós queremos parar, mas Deus não pode permitir que você pare, e Deus não vai permitir. E mais uma vez Deus diz: Elias, levanta e come, tenha força desse alimento. E aí ele levantou-se e comeu, e com aquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites. Com a força daquele alimento ele começou a acreditar de novo, ele começou a crer, a acreditar que é possível chegar ao destino, chegar ao Monte Horebe, é possível chegar à terra prometida. Mas com desânimo, amados filhos, se debruçamos no desânimo, não vamos sair. Quantas vezes nós ficamos na cama e vontade de sair não temos nenhuma? Quantas vezes isso acontece com todos nós, alguns exageradamente. Mas não dá para ficar na cama, precisamos levantar, precisamos reagir, precisamos voltar a alimentar a nossa fé com o pão da vida. Por isso o salmista diz: provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor quer trazer para você, diante dessa tribulação, diante desse sofrimento, diante dessa provação, o Senhor quer trazer suavidade
porque Ele é suave. Aquilo que o mundo não é, ou aquilo que não foram com você, Deus é suave. E nós precisamos voltar a ter uma nova história, um novo começo, a partir da minha fé, do meu alimento que me dá coragem, alimento que me dá vida, alimento que me dá força para enfrentar, seja lá o que for, na sua vida, na sua história. É este alimento que nós precisamos, é esse alimento que Deus quer ser. Por isso diz a carta de São Paulo: não contristeis o Espírito Santo, ou seja, não decepcione o Espírito Santo, não deixe de clamar o Espírito Santo diante daquilo que você não sabe resolver, porque nós não sabemos resolver tudo na vida. Não é verdade que tenha alguém que saiba resolver tudo, não é verdade. Tem coisas que você não sabe escolher, decidir, orientar, e é preciso pedir o Espírito Santo, é preciso clamar ao Espírito Santo para que Ele venha nos suavizar, nos dar um outro olhar. Amados filhos, o que eu estou vendo, vocês não estão vendo, mas o que vocês estão vendo, eu não estou vendo. Porém o Espírito Santo vê o que você está vendo e o que você não está vendo. Por isso não pode desconfiar, por isso não contristeis o Espírito Santo, não permitais que a amargura, que a irritação, que a cólera, que a gritaria, que as injustiças, tantas coisas vêm acumular na sua vida e você vai perdendo o horizonte, você vai perdendo a alegria. Não pode permitir que as decepções que o mundo nos oferece nos tire a alegria de saber que o Espírito Santo habita em nós e que Ele nos orientará, Ele nos conduzirá. Por isso diz a palavra de Deus no Evangelho: os judeus começam a murmurar, porque os judeus começam a comparar os pais deles que comeram o maná do deserto, que comeram aquele maná, os pais deles se alimentaram daquele maná, e começa a comparar: vossos pais comeram o maná que Deus lhe deu, mas eles morreram, mas quem se alimenta do pão da vida, que sou eu, não morrerá jamais, terá vida plena em mim, porque eu sou o alimento verdadeiro, eu sou o alimento que não se perde com o tempo. Por isso, amados filhos, nós precisamos adentrar na Eucaristia, nós precisamos visitar a Jesus na Eucaristia, nós precisamos nos alimentar, não que mereçamos, mas porque Ele quer que você não desista, que você ande, que você não permita que as situações adversas deixem a tristeza acumular. O que é a depressão? O que é uma depressão? A depressão é acúmulo de tristezas, vai acumulando, e aí não se aguenta, e ela torna-se depressão. Então é preciso alimentar-se com o pão verdadeiro, que é Jesus na Eucaristia, para você não desistir. Ele está dizendo: eu sou o pão, vem, come e anda, come e prossiga, coma e caminhe.
A tendência dos pais é sempre se achar culpado das decisões que os filhos tomam. Todo pai e toda mãe é assim. Todo pai e toda mãe tem digamos que seja uma neurose ruim. Nós não somos responsáveis pela decisão dos nossos filhos, não somos. Porém, nós acreditamos que a formação que dei, a orientação que eu dei, é suficiente para que ele seja feliz, ainda que não caminhe de acordo com o que eu acredito que deveria caminhar. Então, que nós possamos hoje, amados filhos, abraçar Jesus, que é alimento para nós na Eucaristia, e desse alimento caminhar. Jesus quer que você caminhe, que a sua casa caminhe, que você dê passos à frente. Chega de ficar deitado no junípero, na sombra do junípero, porque não vai resolver. Levanta e come. A Eucaristia quer ser esse alimento para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.